Oi, gente, me chamo Silvia, sou gestora da unidade de serviços da ViaSoft. Que alegria estar com vocês aqui hoje, ainda mais para trazer uma novidade super especial. Hoje vamos apresentar o Orion Gestão de Vendas, um pacote de indicadores, relatórios, dashboards que irão trazer agilidade, assertividade e melhorar ainda mais a sua gestão. Pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida durante o evento, vocês podem ir mandando aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo vocês em tempo real. E para apresentar esse super lançamento, eu convido o nosso Head de Implementações Varejo, que possui 8 anos de ViaSoft, expert no assunto do ConstruShow e desenvolvedor desse pacote, Luiz Beatrice. Também convido o nosso gerente comercial varejo, Getúlio. Pessoal, agora é com vocês. Bom, gente, para mim também é uma satisfação, né, estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer a oportunidade em discutir, né, em trazer soluções para você, nosso cliente, garantindo inovação e evolução, né, para maior assertividade na sua tomada de decisão. A ViaSoft, enquanto fornecedora, ela tem como visão ser, sim, a escolha mais inteligente para ações de inovação e evolução em gestão empresarial. Então, fazendo jus a isso, né, estamos aqui para trazer novidades, para evoluir sempre em propósito, né, de quem faz sentido, de quem tem uso das nossas soluções. Sabemos que é uma preocupação para as empresas ter uma gestão comercial efetiva, assertiva, né? Então, Beatrice, consegue colaborar conosco? Como podemos facilitar a vida dos nossos clientes? Como podemos facilitar a vida dos vendedores, né? Dos nossos clientes e dos gestores comerciais, né? Através do Orion Gestor de Vendas, entregue pelo ConstruShow. Consegue nos trazer um pouquinho mais dessa solução extremamente interessante que a ViaSoft tem por intuito apresentar aqui hoje? Olá, pessoal. É um prazer falar com vocês, trazer esse pacote. O intuito desse pacote é agilizar e ter um melhor acompanhamento da equipe de vendas. Então, através desse pacote, o vendedor vai ter uma melhor visibilidade de tudo aquilo que ele orçou, tudo aquilo que ele orçou e está pendente, tudo aquilo que ele orçou e não foi finalizado por algum motivo, e principalmente o gerente de vendas, ele vai ter vários indicadores e funcionalidades que ele vai conseguir acompanhar essa equipe. Então, acompanhar a produtividade, acompanhar o quanto desses orçamentos estão sendo convertidos em venda, qual vendedor tem uma melhor produtividade, entre outros indicadores que eu vou apresentar para vocês. Bacana, bacana, Beatriz. Nós gestores, né, sabemos, gestores comerciais principalmente, focado na atividade, né, sabemos como é importante ter essa clareza junto ao vendedor, assim como as informações assertivas, né? Assim como é importante fidelizar o nosso cliente. Sabemos quanto é caro manter um cliente em carteira, né? Então, pelo que você comenta, através dessa solução, o vendedor vai conseguir fazer um cronograma, né? Ele vai ter uma facilidade de enxergar quais são as suas ações junto ao cliente, né? Criando um relacionamento cada vez mais sadio, sendo oportuno nas atividades que ele realiza, né? Gerando esse resultado, essa proximidade que com toda certeza vai facilitar também a efetivação de novos trabalhos, novos projetos, né? Mas vamos lá, como que é isso na prática? Como que o vendedor enxerga tudo isso? Então vamos lá. Esse pacote é dividido em três funcionalidades, né? São três rotinas, e a primeira dela é basicamente a rotina do carrinho. Então, onde o vendedor já trabalha, onde ele já executa as operações dele durante o dia. Então, ele vai executar o processo normal de venda dele aqui, adicionando um produto no carrinho, como ele já faz nos orçamentos ou nas vendas do dia a dia. A diferença é que quando ele for realizar a impressão desse orçamento, né, depois que ele adicionou todos os produtos, as quantidades, já conversou com o cliente sobre a negociação, quando ele for realizar a impressão, o sistema vai apresentar uma tela onde vai ser possível informar o motivo daquele orçamento estar sendo impresso e por que essa venda não está sendo finalizada. Então, por exemplo, o cliente chegou, ele fez um orçamento, cotou todos os produtos, mas por algum motivo ele vai precisar verificar na obra. Um exemplo, para ver se aqueles produtos estão certos e se é aquilo mesmo. Então, nessa tela aqui, a gente vai informar esse motivo.
Então, vocês podem perceber que, fora a etapa do vendedor que ele já realiza, é um campo a mais que ele vai ter que preencher para o sistema gerar esse agendamento de contato. Então, aqui vai gerar a impressão, né, o modelo de orçamento que você tem configurado aí, e o trabalho do vendedor, ele entrega o orçamento para o cliente e a rotina de carrinho termina aqui. Para agora, um acompanhamento, ele saber tudo aquilo que ele tem em aberto, quais são as tratativas que ele precisa fazer, a gente tem a rotina central de agendamento de contatos. Essa rotina ela foi criada para controlar todo e qualquer tipo de contato que a gente venha a ter com o cliente. Com o cliente e com o nosso fornecedor. Mas aqui no nosso pacote a gente vai utilizar a comunicação com o cliente. Então, naquele momento lá do carrinho, quando a gente finalizou o orçamento e gerou esse agendamento de contato, ele ficou pendente aqui nessa tela como uma atividade a ser realizada por mim. Então, eu não finalizei aquela venda, mas para eu não cair no esquecimento, não deixar aquela venda lá parada e eu depender único do cliente me retornar, eu gerei essa pendência aqui para tomar algumas ações, né? É claro que eu não vou precisar só configurar essa rotina e vai estar tudo certo, eu vou conseguir aumentar minhas vendas e ter uma boa conversão. Eu vou ter que ter uma política de vendas, vou ter que ter um fluxo de vendas bem definido na empresa, porque como que vai acontecer? Eu imprimi um orçamento, então se a tua empresa já tem por um controle, em um dia ligar para o cliente, retornar a ligação, em outro dia mandar um WhatsApp, em outro dia mandar um e-mail, enfim, se a gente já tem esse contato com o cliente, já tem definido esse processo, a rotina vem auxiliar com isso, né? E se você não tem isso hoje, a rotina vai te ajudar a criar esse processo. Então aqui ficaram todas as pendências, né? Eu tenho um filtro de data, aqui eu estou com o usuário diretor, supervisor, mas vai aparecer o usuário do vendedor e vai apresentar para ele aqui nesse grid todos os orçamentos, as pendências que ele tem para fazer naquela data filtrada. Então aqui ele tem as informações do carrinho, né, do orçamento, aqui eu consigo ver o status automático que foi gerado, né, com a minha descrição que eu informei lá, e aqui eu tenho um descritivo também para consultar o carrinho, né, caso eu não lembre daquilo que foi feito, essa rotina ela me retorna aqui o carrinho, a data, enfim, e os produtos que foram adicionados. Então, aqui nessa tela, o vendedor ele vai conseguir fazer a manutenção desses agendamentos, né? Então, por exemplo, aqui, nessa situação aqui, ficou de retornar depois. Eu já quero agendar para ligar para ele amanhã. Então, como que eu vou fazer? Eu venho aqui na tela, eu clico em adicionar um novo contato, o sistema já vai trazer configurado aqui algumas condições, algumas situações para que preencha automático, para a gente ter um controle depois, e já vou deixar configurado aqui a segunda ligação que eu vou agendar para fazer amanhã às 9h29. Então eu vou adicionar aqui uma observação também e vou salvar. Então aqui o sistema ele já tirou aqui dessa lista de pendências porque eu já fiz uma ação para esse orçamento, né? Então esse orçamento está aqui já na aba de agendamentos próximos. Por que serve essa rotina e esse agendamento? Para também a gente ter uma maior visibilidade daquilo que foi convertido em vendas. Então todos os orçamentos que viraram venda, que foram efetivados, é ótimo, é isso que a gente precisa. Mas também para o diretor, para um nível estratégico da empresa, ele vê aonde que a gente está perdendo os orçamentos. Então aqui no momento quando a gente for finalizar um agendamento que não se converteu em venda, foi feito todo o fluxo lá da rotina e chegou lá numa conclusão que o cliente não efetuou a compra porque ele achou um preço mais barato no concorrente. Então essa é uma informação muito importante para o gestor ter, que precisa verificar aquele preço daquele produto que tem outras empresas praticando um preço menor, né? Então a gente vai adicionar um novo contato aqui nesse caso e vai ter um status aqui específico para isso. Então, por exemplo, vamos acompanhar aqui cancelamento da negociação porque o preço do concorrente foi mais baixo. Então, a gente vai finalizar esse status aqui, esse agendamento, ele vai sumir da minha tela e vai ficar gravado nesse carrinho, que esse carrinho foi cancelado por esse motivo. Então, para depois, nas próximas etapas que a gente vai apresentar para você, você tem essa informação mais assertiva do que aconteceu com aqueles orçamentos que não foram convertidos em venda. Então, essa rotina ela é bem interessante porque toda vez que, quando o vendedor ele logar no sistema, independente se for a primeira, a segunda vez no dia, e ele tiver algum agendamento pendente para ele, a primeira coisa que o sistema vai fazer vai abrir essa tela automaticamente. Então, para ele já ter a noção, a ciência de que ele precisa fazer interação nesses agendamentos aqui para finalizar ou entrar em contato ou tomar a devida atitude aqui com esses agendamentos. Bacana, excelente, Beatriz.
é notável, né, a especialidade que o ConstruShow traz para suas rotinas. Né? Então, pelo que eu percebo, sim, a gente parte de um padrão de negócio comercial bem definido, né, que já está rodando no ERP ConstruShow, oriundo das boas práticas que nós, enquanto fornecedores, trazemos, mas também parametrizado, né, tendo essa flexibilidade para parametrizar a cultura comercial administrativa de cada empresa, de cada cliente, né, que já utiliza o ConstruShow. Então, realmente, isso é um divisor de águas no que tange a competitividade de mercado. A partir do momento que a gente se imune, né, de informação de locus interno, de controle, de manutenção das ações comerciais, né, que partem, sim, do vendedor, né, através desse padrão de negócio bem definido pelo gestor de vendas, com toda certeza a gente vai ser mais assertivo, com toda certeza nós seremos mais competitivos a nível de mercado, sim. Pergunto, tu trouxe, né, uma das rotinas as quais tange a esse padrão de negócio que eu comento, né, e reforça esse pacote do Orion vinculado à movimentação operacional de orçamentos, né, que foram realizados. Mas e aí? Chegando nessa segunda onda que você comentava, como é que eu verifico tudo isso? Onde que eu vejo o resultado desse padrão de negócio adequado que eu tenho, dessa movimentação operacional que o vendedor fez? Justamente, para mim é importante saber, né? Adianta eu levantar, sei lá, 400, 500 orçamentos, qual é a efetividade da minha venda? O quanto o meu vendedor está se fazendo útil, né, para fidelizar as negociações dele? Tu consegue mostrar um pouquinho mais de tudo isso para a gente, por gentileza? Sim, então vamos lá. Essa etapa, ela é feita através do indicador do Orion, né? Como você comentou. E nesse indicador a gente tem vários insights que refletem todos aqueles passos que a gente apresentou lá no agendamento de contatos e no carrinho. Então, nesse painel do Orion, ele tem vários indicadores. Então, vamos lá, eu vou começar demonstrando eles aqui para vocês. Lembrando que esse painel não é um painel de vendas convertidas. Ele é um painel que ele traz informações para nós dos orçamentos, dos carrinhos. Então, para verificar as vendas, lucratividade de vendas e tudo mais, seria outro indicador. Esse aqui é para a conversão, a produtividade da equipe de vendas, quanto impressão de orçamentos e a taxa de conversão desses orçamentos em vendas, né? Então, esse primeiro indicador aqui, ele nos traz a quantidade de carrinhos, né? Orçamentos que foram abertos no período que eu filtrei, né? Aqui a quantidade de clientes que eu atendi naquele período. Nesse caso, eu gerei 59 orçamentos para 7 clientes atendidos, né? Nesse período também, eu tive 2 clientes novos, né? Que vieram, né, para a loja no período que eu filtrei aqui no dashboard. E o meu ticket médio desses orçamentos, eu trago aqui nesse indicador. E aqui começa a ficar interessante porque eu tenho a conversão. Então, desses 59 orçamentos, aqui é uma conversão basicamente em quantidade de carrinhos. Então, desses 59 carrinhos, orçamentos que foram feitos, eu converti 45% deles. Então, num geral da equipe, né? Todos os vendedores. E aqui seria em valor. Então, o valor total desses 59 carrinhos, eles foram convertidos 45,79%. Então, aqui, considerando o valor, né, que englobou todos esses 59 carrinhos, e aqui, basicamente, a conversão pela quantidade de carrinhos. Então, aqui tem uma outra informação, que seria referente aos 59 orçamentos, qual é a situação atual deles, né? Como que eles estão agora. Então, aqui traz para mim que 27 foram finalizados, 29 estão em aberto, então estão pendentes de alguma interação do vendedor, e 3 foram cancelados. Aqui me traz a quantidade de orçamentos por dia, também em um âmbito geral de todos os vendedores, e aqui o valor que reflete esses orçamentos do dia. Também aqui para baixo a gente vai ter um gráfico de pizza, né, mostrando a porcentagem referente a esses orçamentos. E aqui eu tenho o valor também no geral, né, de tudo aquilo que está aberto, cancelado e finalizado. Aqui eu tenho já um indicador por vendedor, né? Então, de todos aqueles orçamentos que foram impressos, aqui eu consigo detalhar o quanto representa para cada vendedor, né? Aqui nesse caso só tenho 3 vendedores nesse período, mas caso você tivesse mais, ele ia diminuir o gráfico e mostrar todos aqui.
Aqui também já começa a trazer as informações de por que aqueles orçamentos não foram finalizados, o que aconteceu, né? Onde a gente precisa tomar alguma ação. Então, no nosso caso aqui, teve o carrinho expirado, que venceu o prazo, né, que a gente configura no sistema para aquele orçamento ficar válido, e aqui uma situação onde o cliente não aprovou o orçamento. E aqui o valor, né? O valor referente a cada situação que não foi convertida em vendas. Aqui é o ranking de vendedor por quantidade de orçamentos, né? Quantos orçamentos foram realizados por esse vendedor, e aqui por valor. Então perceba aqui que o vendedor Luiz, ele imprimiu 11 orçamentos, mas o valor desses orçamentos foi 2.900, né? E o vendedor Jorge, ele imprimiu menos orçamentos, ele fez menos orçamentos para os clientes, mas o valor desses orçamentos foi muito mais alto que o do Luiz. Então, nesse outro indicador, ele vai trazer para nós, com relação aos novos clientes, qual é o ramo de atividade deles. Então, aqui eu tenho 6 do ramo de atividade consumidor e 1 do revenda. Nesse outro, eu tenho já por valor. Então, referente a esses 6 orçamentos que foram para o consumidor, nós tivemos esse valor total dos orçamentos. Aqui eu tenho um desconto médio por vendedor, quanto o vendedor está aplicando de desconto nos seus orçamentos. Então, é uma média de todos os orçamentos, né, que foram impressos desse vendedor Jorge. E nessa outra visão, eu tenho o total, né, em valor desse desconto. Né? Então, esses 56% representam 3.637, né, nos orçamentos desse vendedor. Nessa outra visão, é referente a todos os orçamentos, né? Então, qual é o ramo de atividade de todos os orçamentos? Então, na visão de cima, a gente tinha a visão dos novos clientes, e nessa visão é referente ao montante total, né? Independente se é novo ou não. E nesse outro indicador é o valor que representa esses 18 orçamentos aqui para o consumidor final, representa R$19.800. E por último aqui, mas não menos importante, ele é um resumo por vendedor. Então aqui vai listar para nós todos os indicadores que foram apresentados na tela de cima, só que num formato de números, onde você pode exportar para o Excel, fazer manutenção. Duas informações importantes que a gente precisa saber antes de adquirir esse pacote e principalmente esse indicador. Ele depende de você ter um cadastro correto. Por exemplo, a questão do ramo de atividade. Não adianta a gente fazer todo um trabalho de fazer um agendamento de contato, de a gente fazer o vendedor fazer toda essa manutenção e o nosso cadastro do cliente ele não está com o ramo lá informado. Então, se a gente quiser uma informação assertiva de qualidade, ou a gente trabalha com todos os clientes com o ramo, ou nenhum cliente com o ramo. Então, para não ficar aparecendo alguns clientes aqui e distorcer o total de clientes com o ramo, né? Ok, eu posso contribuir, inclusive, né? O que eu comentava anteriormente, Beatriz, no que tange a um padrão de gestão comercial, né? De fato, é necessário que toda a prática, todo o modelo do negócio, né, tenha uma definição bem realizada, bem feita, né? Isso vai fazer com que os resultados apareçam de forma íntegra, de forma segura para a empresa. Então, sim, é bem importante que tenhamos esse padrão, esse modelo comercial bem definido dentro do ERP para que reflita nas informações confiáveis aí que a gente almeja ter através dos indicadores, tá? Mas bacana, muito bom, né? Realmente eu me enxergo, Beatriz, fazendo uso desses indicadores. Com certeza vai facilitar a minha vida, facilitaria a minha vida, aí, se tu puder disponibilizar para que eu use no comercial aqui da ViaSoft, com certeza vai agregar muito, né, para atender os desafios de gestão que eu tenho, né, assim como eu acredito que a grande maioria dos nossos clientes também tenham na atividade comercial deles. Beatriz, mas ainda tem um outro ponto que eu queria trazer aqui. Nós sabemos, né, como é importante que as informações sejam vistas pelos gestores, como tu me mostrou, né? Mas também sabemos o quanto é importante o vendedor ter essa informação junto à sua carteira. Nós temos esse desafio de engajar, de melhorar o perfil do vendedor. Então, eu percebo que quando ele consegue acompanhar suas atividades junto ao cliente, além de fidelizar esse cliente, né, ele cria essa proximidade, esse relacionamento, que vai melhorar a sua performance, assim como da empresa, né? Mas e aí?
como o vendedor por si, às vezes, ele tem até um receio de como chegar nessa informação. Então, isso precisa ser visto, né? O vendedor precisa enxergar tudo isso de uma forma muito fácil, né? Como fazer o acompanhamento da sua produtividade, como medir os seus resultados. O que a ViaSoft pensou para ajudar, além dos gestores, né, auxiliar também a que o vendedor enxergue, perceba essa produtividade dele? Como que o vendedor vai fazer esse acompanhamento? Tu consegue me trazer aí novidades no que tange a isso também? Ótimo, Getúlio. É realmente isso. Essa é a cereja do bolo, né, do nosso pacote. Então, é muito importante que o gestor tenha esses dados em mãos, mas o vendedor também consiga acompanhar o seu desempenho, né, diário, ver qual está sendo a sua produtividade, enfim, aquelas informações que a gente apresentou no dashboard. Então, para ele ter essas informações, a gente vai trabalhar com o WhatsApp Decisor. O que é o WhatsApp Decisor? Ele é uma ferramenta desenvolvida pela ViaSoft, que ele é um boot de interação. Então, a funcionalidade do WhatsApp Decisor que a gente vai usar nesse pacote é a interação do gestor e do vendedor para extrair essas informações que a gente vem comentando até agora. Então, ele nada mais é que um contato do WhatsApp que a gente vai chamar e solicitar essas informações para ele. Vai ter um dia que o gestor ele não vai poder acessar o computador, não vai poder acessar o Orion, ver todas aquelas informações, mas ele quer um apanhado geral, um resumo das informações. E a gente está muito mais com o celular do que com o computador, né? Então ele vai ter essas informações ali em poucos segundos na palma da mão. Então o processo para ele ter essas informações, ele vai ter o contato do WhatsApp ali, desse WhatsApp Decisor no celular dele, ele vai chamar o WhatsApp, ele vai chamar esse contato, vai dar um oi, vai dar um olá, ele vai ter que, antes, né, de ter essa informação, não basta que ele só chame esse contato, né? Tem toda uma parametrização por trás para a gente conseguir definir os perfis, né? Então, eu tenho o perfil vendedor, que só esses contatos que estão aqui nesse perfil vendedor vão poder acionar esse boot, né? E o perfil diretor, que ele vai ter as informações consolidadas de todo mundo, né? Então, não basta ter esse contato apenas e chamar que o WhatsApp Decisor vai passar essa informação para qualquer pessoa. Não, eu tenho que configurar quais as pessoas e quais os acessos elas vão ter, né? Então, aqui, nesse meu caso, já está tudo configurado, eu já tenho esse cadastro, né? Ele vai pedir uma senha, né? Que é a senha que a gente configura para cada pessoa tem a sua. Aí ele vai me fazendo perguntas, me direcionando aonde que eu quero chegar, né? Então, como eu sou um diretor, aqui nesse nosso exemplo, eu tenho várias outras informações disponíveis, né? Mas aqui nesse caso, né, nas informações desse dashboard que eu apresentei para vocês, a gente vai editar a opção 2, né? Que é a opção de informações como diretor. Ele vai estar aqui, ele vai mostrar para nós todas as possibilidades que a gente já tem disponível no WhatsApp Decisor. Então, aqui no nosso caso, a gente vai apresentar na opção 1, e dentro da opção 1, a opção 11 vai ser funil de vendas, que ele vai trazer um compilado de todas aquelas informações. A gente não vai trazer tudo exatamente como está lá, né? Porque é uma gama de informações muito grande. Então, a gente vai trazer um resumo aqui, basta a gente digitar o 11. Então, aqui ele mostrou para nós, aqui nesse meu exemplo, eu tenho duas empresas, né? Uma empresa não efetuei nenhuma venda hoje, mas aqui está o resumo de todas os orçamentos que eu tenho nessa empresa 500, né? Nessa demonstração matriz. Para o vendedor, ele vai chamar desse mesmo formato, mas vai apresentar a informação somente dele, né? Então, tem essa informação, ele tem, a partir de agora, ele não precisa mais falar nada, né? O boot vai se encerrar automaticamente por questão de segurança. Se daqui a pouco eu queiro alguma outra informação, eu vou ter que digitar minha senha de novo e interagir com o boot. Então, essa é a nossa cereja do bolo, é o WhatsApp Decisor, que a gente consegue ter essa informação em poucos cliques, em poucos segundos, né? Para o acompanhamento tanto do setor operacional, lá do vendedor, né, para fazer o acompanhamento do seu dia a dia, como do gerente, que vai conseguir ver da sua equipe de vendas inteira. Bacana, bacana, Beatriz. Eu já havia visto em outras oportunidades, portais daqui, portais dali, mas que às vezes não emplaca. Porém, quando a gente trabalha o WhatsApp, nós sabemos que todo e qualquer vendedor vai ter a disponibilidade do WhatsApp. E quando eu falava em facilidade, é isso mesmo, né? O vendedor ele é agitado, ele busca uma informação de forma fácil, ou, às vezes ele nem enxerga ela, ele nem corre atrás, caso não venha de forma fácil assim. Então, bacana, bem interessante. Silvia,
né? Ressalto que fiquei bastante feliz em ver essa solução e contente também em ver essa preocupação da ViaSoft em gerar conveniência, em gerar essa facilidade que eu falava, né, no dia a dia do nosso cliente. Olha, sem dúvida vai agregar muito para que nossos clientes tenham sua gestão de vendas mais segura, mais assertiva, mais fácil, né, de mais relacionamento, de mais conhecimento do cliente dele. Então perceba, a gente vai além de uma gestão de vendas e já começa a entrar até mesmo num CRM, a partir de tudo isso que tu está me mostrando, tá? E que acredito sim que seja possível estar implementando junto aos nossos clientes, tá? Muito bom mesmo. Mas e aí? Como que o nosso cliente faz para evoluir com essa solução? Como é que é a contratação dessa solução aí da ViaSoft ConstruShow, Silvia? Legal, Getúlio. Então, hoje esse pacote ele é comercializado pelo preço normal dele por R$ 3.200. Mas para os clientes que estão participando hoje aqui do nosso evento, que contratarem esse pacote até sexta-feira, dia 4, nós vamos fazer um preço especial, aplicando 25% de desconto. Sendo assim, vocês podem adquirir tudo isso que a gente apresentou agora por apenas R$ 2.400. Então, gente, é um preço super especial para você conseguir levar ainda mais a sua gestão de vendas. Nós vamos deixar aqui no final o contato do nosso especialista em serviços, a Claudiane, que atua no ConstruShow, e vocês já podem acionar ela para contratação desse pacote. Quero agradecer muito aqui a participação de todos e em breve nós vamos estar realizando mais eventos para trazer evolução e conveniência para você, cliente ViaSoft. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.